Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Descomplicando a Endócrino. Esse é um programa dedicado a médicos que querem obter o título de especialista em endocrinologia e se tornar endocrinologistas. E olha, eu preciso te falar que esse programa voltou a ser ao vivo, né? Então a gente está aqui ao vivo para conversar com você, para te mostrar temas abordando tudo que você precisa saber para que você possa ser aprovado na prova do TIM. E olha, se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se, porque todos os episódios do Descomplicando a Endócrino, eles estão lá no canal. Então, se você não tem a oportunidade de acompanhar ao vivo, acompanha lá no YouTube. E olha, aqui nós discutimos os caminhos para que você, médico ou médica, se torne um endocrinologista de elite. E eu estou usando essa expressão endocrinologista de elite para me referir ao médico que está preparado, apto a receber o título de especialista da SBEM e também a exercer a endocrinologia com excelência. Bom, eu sou a doutora Mona Lisa Azevedo, endocrinologista, e o tema de hoje é: quando o TSH é inútil na abordagem do seu paciente. Isso mesmo. Hoje eu vou te mostrar situações em que o TSH não vai ajudar em nada. Aliás, pode até atrapalhar a sua interpretação. Então é o seguinte, participe com a gente, mande os seus comentários, suas dúvidas, as suas sugestões. A sua participação ela é muito bem-vinda para que a gente possa trazer conteúdos cada vez mais relevantes, né, para a sua preparação para a prova do TIM. E olha, eu estou te convidando para participar se você estiver ao vivo com a gente, mas também se você estiver assistindo a esse vídeo gravado. A sua participação é muito importante, seu comentário, sua dúvida. Você recomenda algum livro didático que seja prático para começar a estudar endócrino? Então, na verdade, assim, existem algumas referências, né, bibliográficas. Eu vou te falar, para quem está começando a estudar, é interessante um livro-texto. E daí, o que acontece? Eu acredito que a melhor forma de você aprender endocrinologia é, a partir de um caso clínico, você visitar aquele assunto, né? Aquela área da endocrinologia, ou aquela doença, começando lá da fisiologia. Então, para te ser sincera, em termos assim de livro, texto, né, livro, referência, eu considero que o Williams Textbook seria a melhor referência. Por quê? Porque ali você tem o conjunto das informações, desde a fisiologia, passando pela fisiopatologia, depois passando pela investigação diagnóstica, tratamento, enfim, das várias doenças. Livros, assim, mais resumidos, livros, né, mais práticos, vamos dizer assim, eu não considero interessantes para quem está começando a estudar. Por quê? Porque vão ficar muitas lacunas, né? Na verdade, aí a tendência vai ser você fazer um estudo mais superficial e um estudo mais decoreba, né? Aquele em que você vai aprender menos. Eu acho mais interessante estudar nesse modelo, né? Utilizando esse método que
eu recomendo por ser o que mais dá resultado, né? Que é realmente estudar para aprender. Então, estudar a coisa do início ao fim. Então, por isso, eu acho que, em termos de livro-texto, né, o mais interessante seria a grande referência em endocrinologia, né, que é o Tratado de Endocrinologia do Williams. Agora, esse estudo, assim, pelo livro, ele vai ser um estudo bastante árduo e sofrido, né? Eu não vou negar isso. Então, assim, para te dizer a verdade, eu acho que existem formas, né, mais interessantes de se fazer esse estudo da endocrinologia de uma forma mais direcionada, né? Por exemplo, endocrinologia para médicos seria um bom caminho, uma sugestão. Bom, então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o TSH, né? Ou seja, a gente vai falar sobre tireoide. E daí, olha, só para você, né, ter uma informação bem assim, precisa sobre a questão da prova. Então, é o seguinte, na prova do TIM, da primeira etapa, a gente tem 15 questões que abordam tireoide. A primeira etapa tem 100 questões, das quais 15 são sobre tireoide. Além disso, a segunda etapa da prova do TIM, ela é composta por casos clínicos. E pelo menos um dos 10 casos clínicos da segunda etapa é de tireoide. Então, assim, não tem dúvida, né? Que é um assunto que você precisa estar dominando bem. E aí, olha só, então vamos falar do TSH. Bom, o TSH, ele, sem sombra de dúvidas, ele é peça central na investigação da disfunção tireoidiana. Provavelmente você sabe disso, né? Que assim, que é o exame número 1, vamos dizer, né? Se a gente precisa investigar a função tireoidiana, esse seria o teste número 1. E daí, mas o que acontece? Por que é assim, né? Então, vamos lembrar um pouquinho da fisiologia. Então, se você se lembra, a produção de hormônios pela tireoide, ela obedece uma regulação pelo eixo hipotálamo-hipofisário, né? Então, lá no hipotálamo é produzido o TRH, que estimula a hipófise a produzir o TSH, e o TSH, por sua vez, vai estimular a tireoide a produzir os hormônios tireoidianos, T4 e T3, e esses hormônios vão exercer os efeitos biológicos nos tecidos periféricos e também vão agir lá no hipotálamo e na hipófise, inibindo a secreção de TRH e de TSH. Configurando, então, o que a gente chama de mecanismo de feedback negativo, né, ou retroalimentação negativa. E aí, o que acontece? Quando a gente tem a hipófise, ela é uma glândula extremamente sensível a variações na quantidade de hormônio tireoidiano que chega lá. Ou seja, se a tireoide aumentar um pouquinho ou diminuir um pouquinho a produção de hormônio tireoidiano, a hipófise percebe isso. Mesmo que essa variação na produção hormonal não chegue a ultrapassar os limites considerados referência. Ou seja, a tireoide pode produzir um pouquinho mais de T4, que estaria ainda um valor de T4 dentro da referência, mas a hipófise percebe, opa, tá chegando mais T4 do que chegou ontem. Então, o que acontece? Isso faz com que a produção de TSH pela hipófise, ela seja muito sensível. Portanto, se variar um pouquinho
a quantidade de hormônio tireoidiano que chega lá, ou seja, a quantidade de hormônio tireoidiano circulante, a gente já vai ter grandes alterações no TSH. E isso é inverso, né? Porque a gente tem uma retroalimentação negativa. Então, se chegar um pouquinho mais de T4, a gente vai ter uma grande diminuição do TSH. Se chegar um pouquinho menos de T4, a gente vai ter uma grande elevação do TSH. E isso, em outras palavras, significa a gente dizer que a correlação entre TSH e T4 é uma correlação logarítmica, linear e invertida. Quer dizer, pequenas alterações no T4 levam a grandes alterações no TSH. Isso faz com que o TSH seja o ator principal na investigação do hipotireoidismo. Então, veja, como que isso acontece? Acontece assim, hipotireoidismo é uma doença que em 98% das vezes acontece por um defeito na própria tireoide. A tireoide perde a habilidade de produzir hormônio tireoidiano adequadamente. Então, a tireoide diminui a produção de T4. E com a redução na produção de T4, a hipófise, que é muito sensível, vai perceber isso e vai aumentar a secreção de TSH. E daí, isso é tão evidente que para diagnosticar hipotireoidismo, a gente pode até dispensar a dosagem do T4. Só com o TSH, a gente pode, muitas das vezes, né, na maioria das vezes, dar diagnóstico de hipotireoidismo. Já no hipertireoidismo, a dosagem de TSH também é essencial para a gente dar o diagnóstico, né? Quando a tireoide começa a produzir hormônio demais, a hipófise vai perceber, vai suprimir a produção de TSH, e a gente vai ver um TSH suprimido, né? E o T4 aumentado. E daí, o que acontece? Isso faz com que, se a gente tiver que escolher um teste para investigar a função de dúvida, que a gente vai escolher o TSH, certo? O TSH vai trazer muito mais informação do que o T4. No entanto, e aí assim, geralmente a dosagem do T4 vai complementar a informação que o resultado do TSH está nos dando, né? Então, o TSH fica realmente como o protagonista, né, da investigação de disfunção tireoidiana. No entanto, em algumas situações, assim, bem de exceção, o TSH ele pode ser realmente inútil. E eu vou te mostrar uma situação aqui, que é uma situação que acontece, né, na prática, no acompanhamento dos pacientes. A gente vive essa situação na rotina da endocrinologia, que é o seguinte: imagina, então, uma paciente do sexo feminino, ela tem 32 anos, e ela teve um diagnóstico de hipertireoidismo. Então, no momento do diagnóstico, o TSH dela era de 0,01, então um TSH suprimido, e o T4 livre, 4,2. Então, o valor de referência para esse laboratório, para o T4 livre, é de 0,8 a 1,8. O resultado dela deu 4,2. Então, é um T4 livre bastante aumentado. E o TSH, o limite inferior dele é 0,5. Então, um TSH de 0,01 é um TSH bem suprimido, né? E aí, na complementação da investigação, o diagnóstico etiológico foi de doença de Graves. E daí, a paciente foi encaminhada para ser tratada com radioiodo, né? A escolha foi de se tratar essa paciente com iodo radioativo. Então, ela recebeu a dose de iodo e
45 dias depois da dose, ela retornou ao consultório, trazendo dosagens hormonais recentes. E daí ela estava, então, nesse momento, com um TSH de 0,02. E o T4 livre, 1,7. Olha só, o TSH dela continua suprimido, né? Era 0,01, agora é 0,02. E o T4 livre dela, que era 4,2, agora é 1,7. É um T4 livre que está dentro do intervalo da referência. Ou seja, se a gente olhar esse resultado, veja bem, se a gente olhar para esse resultado atual da paciente, então há 45 dias atrás ela recebeu uma dose de iodo, né? E aí, se a gente olhar pelo TSH, a gente vai dizer que ela ainda está em hipertireoidismo, né? O TSH continua suprimido. Por outro lado, se a gente olhar pelo T4 livre dela, ela estaria em eutireoidismo, porque o T4 livre deu 1,7, o que está dentro do intervalo da referência. Então, olha só que choque, né? Tipo assim, o TSH fala uma coisa, o T4 diz outra. Bom, 30 dias depois, né, dessa consulta, ela retornou trazendo novas dosagens hormonais tireoidianas. E daí, agora ela está com um TSH de 1,3, um TSH, então, dentro do intervalo da referência, e um T4 livre agora de 0,7, quer dizer, um T4 livre abaixo do limite inferior. Então, vamos lá. Se a gente olhar pelo TSH, o TSH está normal, então ela estaria em eutireoidismo. No entanto, se a gente olhar pelo T4 livre, o T4 livre está abaixo do limite inferior, que é 0,8, dela deu 0,7. Então, ela estaria em hipotireoidismo. Por que que foi escolhido o tratamento com radioiodo e não com tapazol? Bom, isso daí, a escolha, né, entre a opção de tratamento, ela é individualizada. Então, assim, pode ser que em determinados contextos seja mais interessante escolher um ou o outro. Por exemplo, o tapazol, ele é mais interessante quando é um hipertireoidismo leve, quando não existe um bócio volumoso, né, que as chances de sucesso no tratamento são maiores, desde que a paciente também tenha boa adesão, né, que possa realizar exames de verificação da função tireoidiana a intervalos, né, frequentes, né, então que tenham uma boa condição de acesso ao atendimento médico. Esses são alguns critérios que nos apontam para um melhor resultado com o tapazol. Por outro lado, quando a paciente tem um bócio muito volumoso, um hipertireoidismo mais severo, com níveis de T4 livre mais elevados, uma condição socioeconômica menos favorecida, né, que dificulta um segmento mais regular. Nesses casos, é mais interessante a gente fazer o iodo radioativo. Então, assim, e tem o desejo do paciente, que a gente também leva em consideração. Tem pacientes que não querem, né, se submeter a um radiodo, por exemplo, que tem medo, que preferem usar o tapazol, entre outras circunstâncias. Então, a gente vai individualizar e escolher qual o melhor tratamento. Então, para essa paciente aqui, que eu estou exemplificando, a gente escolheu o radiodo. Porém, ela poderia ter sido tratada com o tapazol também. E o raciocínio aqui seria o mesmo, tá? O mesmo. Então, em relação à evolução, né,
do tratamento. Então, vamos continuando. A nossa paciente, então, 1 mês e meio depois de tomar o radiodo, ela estava com um TSH suprimido e com um T4 livre dentro da referência. Olha só que interessante. Essa é a situação em que a informação que o TSH nos traz é muito pouco útil. Nesses casos aqui, se a gente tiver que escolher um exame, a gente não vai escolher o TSH. Então, no acompanhamento, né, nos primeiros meses, pós-tratamento de hipertireoidismo, o TSH vai ser pouco útil. O T4 vai ser muito mais útil para a gente entender, né, o resultado do tratamento. E por que isso? Antes de eu explicar por quê, deixa eu só te mostrar que essa paciente, depois de 45 dias da dose, ela já estava compensada do hipertireoidismo. O T4 livre dela estava dentro da faixa normal, né? Estava 1,7 para um intervalo de referência até 1,8. Então, ela já estava em eutireoidismo nesse momento. O TSH ainda estava suprimido, eu vou te explicar por que já já. Mas então, a gente raciocina com o resultado do T4 livre. Como a gente viu um T4 livre normal alto, né? Um T4 livre próximo do limite superior. Então, um T4 livre normal, porém próximo do limite superior. A gente não tomou nenhuma conduta, ela está em eutireoidismo, né? Então, ela não precisa de nenhum medicamento nesse momento. 30 dias depois, a gente repetiu as dosagens hormonais. Por quê? Porque o efeito desse radioiodo ainda poderia ser maior do que ele já foi. O T4 livre dela era 4,2. E aí, com 1 mês e meio do tratamento, ele já tinha normalizado. Como a gente sabe que o efeito do iodo vai acontecendo ao longo de semanas, então, a gente repetiu as dosagens hormonais tiroidianas dali a mais 30 dias. E o que a gente observou nesse momento? A gente observou que o T4 livre, que estava lá no limite, próximo do limite superior, agora veio abaixo do limite inferior. Veio um T4 livre de 0,7 para uma referência do limite inferior de 0,8. Então, nesse momento, a paciente já está em hipotireoidismo. E o TSH dela? O TSH dela, que era suprimido, né? Começou com 0,01 antes de tratar. Depois do iodo, 45 dias, ele era 0,02 e agora ele está 1,3, está um TSH normal. Então, se a gente fosse olhar pelo TSH, a gente ia dizer, nossa, né? Ela está compensada, ela está controlada do hipertireoidismo. Isso não é verdade, né? O T4 livre está nos mostrando que ela está hoje em hipotireoidismo. Nesse momento, a gente iniciou a reposição com levotiroxina para essa paciente. Ou seja, a gente desconsiderou o resultado do TSH nesses dois momentos. E daí, como que a gente explica isso, né? Por que isso acontece? Olha, isso acontece porque quando um paciente está em hipertireoidismo, né, o hipertireoidismo, cronicamente ali, excesso de hormônios tireoidianos chegando na hipófise, né, inibindo a produção do TSH, suprimindo a secreção hormonal hipofisária. E a gente sabe que o hipertireoidismo é uma doença que vai se instalando, né, ao longo de semanas e às vezes até meses. O que acontece? Com essa chegada
de quantidades suprafisiológicas de hormônio tireoidiano na hipófise durante um tempo, isso adormece a hipófise. Isso faz com que a hipófise fique hibernante, né? E daí, quando a gente tem o controle do hipertireoidismo, quando a gente normaliza a quantidade de hormônio tireoidiano chegando lá na hipófise, ela demora um pouco para acordar. É bem isso mesmo que acontece. E daí, isso significa que a hipófise pode demorar semanas a meses para voltar à produção de TSH normal e aquela sensibilidade, né, tão importante, tão precisa, né, tão milimétrica que a hipófise tem. Então, isso pode levar semanas a meses para acontecer. Portanto, quando a gente está avaliando, né, um paciente que foi recentemente tratado de hipertireoidismo, o TSH pode permanecer suprimido, mesmo quando a doença já foi controlada. E como que eu sei que a doença foi controlada? Porque eu doso o T4. Essa vai ser a minha referência. Então, isso significa dizer que, nesse contexto, a gente vai precisar muito mais do T4 do que do TSH. A radiação com iodo pode provocar hipotireoidismo severo, sem possibilidade de tratamento? Não. Então, o tratamento com iodo radioativo, ele pode provocar o hipotireoidismo definitivo, né? Talvez seja isso que você quisesse perguntar. Ou seja, um hipertireoidismo vai ser transformado em um hipotireoidismo. E daí o paciente vai precisar de reposição com levotiroxina para o resto da vida. Sim, isso é verdade. Inclusive, muitas vezes, transformar o hiper em hipotireoidismo pode até ser considerado um objetivo e não necessariamente um efeito adverso do tratamento com radiodo. Porque se a gente considera que o tratamento com radiodo, se a gente considera que o hipertireoidismo é uma doença bem mais grave e difícil de ser manejada do que o hipotireoidismo, então, tratar o paciente com iodo radioativo, ainda que ele fique sob o risco, né, de um hipotireoidismo definitivo, ainda é considerado interessante, porque é mais seguro para o paciente ele ter hipotireoidismo do que hiper, é muito mais. Então, essa é uma consequência possível, sim, né, do tratamento com radioiodo, que é o hipotireoidismo definitivo, que vai necessitar de reposição com levotiroxina para o resto da vida. E, inclusive, isso acontece na maioria dos pacientes. O paciente ficar em eutireoidismo após tratamento com radioiodo é bem menos comum do que ele desenvolver hipotireoidismo. É algo em torno de 80% dos pacientes vão desenvolver hipotireoidismo pós-iodo. E daí é importante que você dê esse diagnóstico de hipotireoidismo no melhor momento. Por quê? Porque se você, depois que o paciente tomou o iodo, se você olha só para o TSH, né? Se você pede só o TSH, ou se você interpreta o resultado só pelo TSH, o seu paciente vai ficar em hipotireoidismo por um tempo. Até o TSH dele desbloquear e, né, subir acima do limite superior para você falar, ele está em hipotireoidismo, você já deixou o seu paciente com uma morbidade por um tempo, né? Porque você não deu o diagnóstico.
de hipotireoidismo. E esse hipotireoidismo pós-iodo, né, logo no início, né, nos primeiros meses depois da dose, esse hipotireoidismo ele pode ser transitório, mas geralmente vai ser um hipotireoidismo definitivo. Então, você estar atento para isso, olha, T4. Então, assim, a gente é TSH o tempo inteiro, sabe? O TSH vai ser superior na maioria das vezes, mas nessa circunstância que eu acabei de te contar, não é. E agora você sabe por que não é, né? Então, com isso, eu quis te chamar a atenção para esse aspecto, e eu não sei se você percebeu isso, né? Que eu fiz questão de te mostrar o porquê. E por que isso, né? Por que eu quis te mostrar por quê? É que entender os porquês dentro da endocrinologia é o principal pilar que separa o médico generalista do especialista. É tipo isso. Então, se você quer se tornar endocrinologista, você precisa passar a ter uma visão de especialista. E a visão de especialista é conhecer o que está por trás e não simplesmente ficar seguindo protocolos, né? Obedecendo normas que alguém fez e decorando, se for isso eu faço isso, se for aquilo eu faço aquilo. Então, alguém quer saber aqui, peraí, deixa eu ver, por até quanto tempo o TSH pode ficar suprimido? Essa é uma boa pergunta, Ele pode ficar suprimido por alguns meses, né? Por até 6 meses. Em geral, depois de 3 meses, essa supressão já acabou. Mas ela pode durar, então, alguns meses. E isso vai ter a ver também com o tempo de exposição ao hipertireoidismo prévio, né? Então, quanto mais tempo o paciente tinha estado sem diagnóstico e sem tratamento do hipertireoidismo, maior é a chance dele permanecer por mais tempo com o TSH suprimido. E a outra informação importante também, complementando, é o seguinte, que em geral, o TSH ele vai desbloqueando, né? Mesmo que ele permaneça suprimido, né? Porque isso não vai acontecer com todos os pacientes, né? Isso é variável, né? Como eu falei, tem a ver com o tempo de exposição ao hipertireoidismo, tem a ver com a magnitude do hipertireoidismo, né? Se é um hipertireoidismo mais severo. E daí, ao longo desse tempo, a gente observa um padrão de um desbloqueio lento. Então, se você prestou atenção no caso que eu apresentei, a paciente com 45 dias do iodo radioativo tinha um TSH de 0,0. Desculpa, antes do tratamento era 0,01. Com 45 dias era 0,02. Ou seja, esse TSH estava desbloqueando, né? Lentamente. Aí, depois de mais 30 dias, ele já veio 1, alguma coisa. Ou seja, já era um TSH dentro do intervalo normal. Porém, o esperado era que ele estivesse, né, muito mais alto, acima do limite superior, compatível com hipotireoidismo, que era o que a paciente apresentava naquele momento. Então, o que a gente vê é uma lentidão nesse desbloqueio. A quantidade de radiodo, né, a atividade de iodo utilizada, ela vai ter a ver, ela vai ser definida, existem duas possibilidades de como definir a dose de iodo radioativo. Então, a gente pode calcular a dose, e quem faz esse cálculo é a medicina nuclear. Então,
para se fazer cálculo de dose de iodo radioativo, utiliza-se uma fórmula em que a dose utilizada ela vai ser diretamente proporcional ao volume da glândula tireoide. Quanto maior for a tireoide, maior a dose, né? Quanto maior o bócio, maior a dose, e inversamente proporcional à captação de iodo na cintilografia. Então, quanto mais a tireoide captar iodo, menor vai ser a dose necessária para se controlar o hipertireoidismo. Então, lá na medicina nuclear, eles vão utilizar essa fórmula para definir a dose que o paciente vai receber. A outra possibilidade é de fazer uma dose fixa de radioiodo. E aí, alguns serviços de medicina nuclear preferem utilizar uma dose fixa, né? E essa dose costuma estar entre 10 e 15 miliquirris de iodo, né? Em média, uma dose de 12 miliquirris, que seria uma dose capaz de controlar o hipertireoidismo na maioria dos pacientes com doença de Graves. Bom, e aí, dito isso, então eu estava te falando que assim, que você saber os porquês, né, é o que vai te diferenciar, é o que vai te colocar em um patamar de médico realmente preparado para obter o título de especialista, né? Porque conhecer os porquês é uma característica do endocrinologista que o difere do médico generalista, que pode atuar bem, né, atendendo pacientes com doenças endócrinas, mas lhe falta essa habilidade da profundidade, né, do conhecimento. E daí, você sabendo os porquês, fica muito mais fácil de você associar, você fazer associações, conexões e raciocinar diante das investigações diagnósticas, diante das modalidades de tratamento, diante do acompanhamento dos pacientes, né? Então, dessa forma, você não precisa decorar que no tratamento do hipertireoidismo eu vou escolher o T4, mas na outra situação eu vou escolher o TSH. Não, naturalmente você já vai entender que nessa situação aqui, pós-tratamento de hipertireoidismo, o TSH é muito pouco útil, né? O T4 vai ser muito mais importante. Então, era isso que eu queria te falar, que para você se preparar para se tornar endocrinologista, é esse o caminho que você deve seguir. Então, olha, hoje, aqui no Descomplicando a Endócrino, nós falamos sobre o protagonista TSH e quando ele se torna apenas um figurante na história. Se você tem dúvidas, comentários, sugestões, participe aqui, compartilhe. E o que eu não tiver conseguido responder ainda, manda se você está me acompanhando no Instagram, manda pelo Insta. Se você está me acompanhando no YouTube ou no Facebook, pode mandar os seus comentários no YouTube, no Facebook, tá bom? Eu sou a doutora Monalisa Azevedo, esse foi mais um episódio do Descomplicando, e eu te lembro que toda semana a gente tem episódio novo, e a gente voltou a fazer esse programa ao vivo, nas nossas lives. Então, eu te encontro na próxima. Um abraço!